Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. A Gastronodicas já no ar para você aqui no YouTube, Band News FM Rio. Bianca Teixeira, hoje estamos respirando, além de uma coxinha maravilhosa, uma história centenária. Não entrega Bibi. o jogo de cara. Rapaz, tá aqui na cara do gol, Bibi. 127 anos de história que me lembra total a minha infância, Lacerda. De todos nós. Minha mãe era pensionista, recebia a pensão dela todo mês no Banco do Brasil. E aí era o programa mensal, assim, eu rezava para a pensão dela entrar logo. A gente tem hoje aqui nos estúdios do Gastronodicas e Gastronodicas só melhora, Lacerda, só melhora. Léo Fernandes, gente, fica até emocionada. Ele simplesmente é chefe executivo da Colombo. A melhor confeitaria do estado do Rio de Janeiro em termos de história, de tradição. E que já foi eleito tudo. o melhor café, o café da manhã mais Top bonito 10. do mundo. Tá bom para você? Tá ótimo. E o segundo elevador da cidade do Rio de Janeiro, gente. Colombo. Léo, que prazer ter você aqui, lotado de história. E olha, não é pouca coisa não, chefe executivo da Colombo. Ajoelha e reza. E aí, Léo? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou aqui ouvindo vocês falarem, eu estou lembrando das vozes de vocês. Léo é Eu escuto super a coluna, ouvinte. eu sou super ouvinte da... Eu já sentei no banquinho do Boixá em São Paulo, de tão... tá no meu Instagram. Eu estou bem feliz de estar aqui compartilhando essa história. Minha história de vida, misturada com a história da Colombo. E tem muita história para contar. E uma bela história, gente, porque imagina, esse moço descobriu a gastronomia através de uma tia. Tia Antônia, tia Toinha. Tia Antoinha, que ele falava assim, ela falava, hoje eu vou levar a Kish Lohane para casa. Ele achava que Lohane era o nome de uma moça. Eu não fazia nem ideia do que se tratava. Eu sabia que era gostoso. Eu falei, pô, estranho isso aqui, é um creme com uma casquinha. Eu acostumado a comer rabada, mocotó, cozido. É dos meus. A Lohane é cozinha dos bem, né? nossos. Eu falei, a Lohane manda bem, né? Lohane fez faculdade de gastronomia, meu filho. Tá pensando o quê? Não, naquele tempo era culinária. Culinária. Aliás, falando em culinária, ele vai contar essa história incrível, que de fato começou a ser executada no Exército. Eu brinquei com ele, que é do Exército para o Palácio Colombo. Isso. A trajetória é bem longa. E só para a gente lembrar, gente, a Colombo foi fundada em 1894, setembro, né? Isso. De 1894. Eu me lembro bem, quando eu frequentava a Colombo, que eu era pequenininha, isso tem 15 anos só. Eu me lembro daqueles doces na vitrine. A Colombo tem uma história, o chefe tem uma bela história, mas você imagina, ele começou a cozinhar no Exército. Sim. Foi a minha primeira experiência de cozinhar para mim ou para alguém foi no Exército. Eu estava lá, depois que você passa por aquele período de chamar de período básico, você se forma, passa pronto. Cada um foi para uma sessão, quem era motorista foi para a garagem, quem era enfermeiro, entregador de remédio virou enfermeiro, era mais ou menos assim. E eu não tinha, estava sem eira nem beira lá, pintando árvore de cal. Eu falei, não, daqui a pouco não vai dar, tem que dar um jeito. Aí apareceu essa oportunidade de fazer um curso de culinária pelo Exército e enganjar. E era um salário bem bom na época. Estava tendo negócio de... A moeda tinha acabado de mudar. Não é que eu seja velha, que eu comecei muito novo. E era bem bom. E eu dei meu nome, eu mais umas 70 pessoas. Daqui a pouco, dias depois, o pessoal começou a brincar comigo. Pé de banho é sentido, que é o termo que era usado para o cara que era de cozinha, porque nosso boot era sempre sujo de gordura, né? Aí fui indicado para fazer o curso com outro colega e a gente foi para uma outra unidade que tinha uma parceria com uma grande escola de culinária da época, que os mestres ficavam lá ensinando a gente a trabalhar, né? E fazia aquela mescla de misturar o militarismo com a parte civil. E foi ali que começou. E era comida para... A sorte... É uma confeitaria Colombo, né? Não, era comida grossa. Era tipo assim, almoço para 700, 800 pessoas. Mais ainda, né? Uma rotina negócio pesada. E a sorte é que ele caiu nas graças do general. Isso. Anos depois eu voltei... Anos depois, não, né? Muito tempo depois, eu estava de serviço no batalhão e do nada o telefone lá de ramal tocou. Falou, o general quer almoçar, quer jantar aí hoje e ele quer comer a mesma comida que o soldado está comendo. Eu falei, pronto, tô preso. Deu ruim. Você enquadrado. Vou ver a cara da cadeia hoje. Aí eu falei, tá bom, vambora. Já que assim, vamos fazer bem feito. Sempre tive isso comigo, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. E eu fui lá, fiz a comida dele, fiz um prato, lembro do cardápio até hoje, foi arroz, feijão, macarrão e frango assado.
Aí eu montei o prato para ele até bonitinho, tudo separado. Ele queria comer a mesma comida. Eu botei um sucão de groselha para ele, que era o que o soldado bebia. Claro. Já que ele quer. Já que é igual, vamos fazer igual. Pra ser Melhor preso, é possível, né? vou ser preso direito. Pelo menos vou dar motivo. E fiquei lá parado, mas eu tremia. Daqui a pouco entrou o homem lá, cheio de estrela, com bastão na mão. Aí ele começou a comer e ele olhava assim para a comida e não sei o quê. Acho que alguém comentou alguma coisa da comida que não... Não, acho que comentou de não tá legal. Só que calhou no dia eu estar de serviço e o pessoal que serve comigo até fala assim, pô, no dia que o Fernandes estava de serviço, chamado de Fernandes, né? Quando o Fernandes está de serviço, a comida é boa. O Fernandes, o Cruz, tinha outra rapaziada lá. E calhou de ser no meu dia. Aí ele começou a comer. Ele, quem fez essa comida militar? Eu falei, pronto. Ferrou, agora é quadrado Já de era. vez. Fiquei assim uns 2 segundos Vou ver mudo. o sol nascer quadrado. Aí, 2 segundos mais longos da minha vida. Eu falei, quer saber uma coisa? Foi eu, excelência. Aí o velho gritou, muito velho. A gente chamava do termo, né? Sim. Esse, muito bom, tá muito bem feito. Aí eu fui e enfeitei o pavão. Falei, ó, dentro das condições que o exército me deu e tal, foi o melhor que eu pude fazer. Aí 1 dia, 2 dias depois, na formatura da manhã, tinha um elogio pra mim lá. Aí dali a coisa começou a melhorar. Aí eu fui fazer um jantar na casa dele para receber o Estado-Maior que ele chamava, né, os ministros. E ele falou assim, cara, eu não aguento mais comer arroz à piemontese com medalhão. Em qualquer lugar do exército que ele ia era a mesma comida. Eu quero algo diferente. Aí eu fui, na época era bem sofisticado, fazia uma cascata de camarão, aquela coisa. Fizemos um buffet enorme e as esposas acharam que era um buffet. Aí não, quem fez foi o Fernandes. Aí dali minha vida começou a mudar, a coisa começou a melhorar. Aí virou queridinho. E ninguém mexia mais comigo. Claro. A vida ficou bem mais Podia macia para dormir mim. 15 minutos a mais. Não, podia nem. A coisa ficou bem mais macia para mim. Ficou bem mais tranquilo. E aí você trilha também por outros caminhos, antes de chegar na Confeitaria Colombo, e cria também para o setor aqui do Rio de Janeiro hospitalar um cardápio dedicado para o hospital também, né? Que Gente, alta gastronomia. Uma alta gastronomia hospitalar. Com Roland Vilar, desculpa. Foi. Tá? Mas olha só, há 9 anos de exército também, Lacerda trouxe muita disciplina. Sim. Porque cozinha requer muita disciplina, né? Seja como você administra ela, principalmente quem está abaixo de você. E isso, 9 anos também trouxe isso para você. Masterchef na tela da Band traz Ele isso, né? tem Sim, chefe! É bem mais ou menos a realidade Ele lá tem cara de Masterchef total. Lá. Olhou para ele, é o nosso Masterchef. Aí até chegar nessa parte da cozinha hospitalar, alta gastronomia hospitalar, teve essa trajetória de eu sair do exército, aí chefiei algumas casas aqui fora. Foi quando eu conheci meu grande amigo também, que é um cara que me ajudou muito, né? Foi o chefe do Mesquita, e ele começou a chefiar algumas casas, começou a me levar, e ele basicamente que me lapidou. Ele falou assim, cara, você cozinha muito para muita gente. Você é uma máquina de fazer comida. Agora você tem que ir. Ele veio lapidando, ele veio devastando a pedra bruta e foi me colocando no circuito. Aí nós fomos dar uma consultoria numa casa que era bem famosa no centro, chamada Ao Vivo. Era bem tradicional, uma choperia que o pessoal falava que era o melhor chopp do Rio de Janeiro. Essa casa depois... Não estou aguentando esse aroma dessa coxinha, não. Tá difícil, tá fácil, não. Chefiando a casa. Aí um dia, na época dos blogs, né? Blogs de gastronomia, não tinha... Era o pessoal que criava... Sim. O que faz no TikTok, hoje faz no Instagram, o pessoal criava blogs. E foi um blog lá que era bem famoso, eu não me recordo o nome, que ele dava 4 garfos para... Ele era muito chato de comer, era um jornalista, tinha que ser jornalista, né? Jornalista ele sentava, chato. ele comia bem. Ô, raça, vou te contar, viu? Aí ele comia, deu 3 garfos e meio para o restaurante. Aí dali meu nome começou a aparecer em alguns lugares e tal. Aí chefiei umas casas de renome na Zona Sul e fui parar quando foi eleito o Rio Show Gastronomia, acho que foi 2014 ou 2015. Gonçalo, você também foi. Foi o Gonçalo Parrilha do Leblon. Foi quando a gente foi parar no Rio Show. Porque o chefe é churrasqueiro também. Churrasqueiro. Surfista, churrasqueiro. O surfista é o Thiago. Ele é boxeador. Putz, boxeador. Deixa eu até me posicionar. Surfista é o outro, é o Thiago. E perdi agora o fio da meada aqui. E aí você foi parar na parrilha? Fui parar na parrilha, da parrilha abrimos um empório de carne no Recreio também, que fez muito sucesso, e veio aquela coisa do food truck, né? Aí eu caí nessa vibe também do food truck, que foi um febre, era hambúrguer para tudo quanto é lado. O nosso food truck era o Del Toro, era o campeão de vendas. Tinha cara que vendia hambúrguer e falava assim, cara, você vai botar o Del Toro comigo, eu não vou vender hambúrguer. Era mais ou menos assim. A gente abria aquela porta, assim, tinha um boi que berrava. Cara, aquela fila de gente vinha, eu com o Dudu. E foi uma fase, eu sabia que era uma chuva que ia passar, né? Um hambúrguer artesanal ficou, mas o evento em si hoje não dá mais. Era uma chuva. Uma febre do food truck, Foi. E logo depois disso, tive uma passagem na Olimpíada, também fui chefe olímpico nas Olimpíadas.
Saí de lá, tive essa proposta para essa rede hospitalar. Eu falei assim, poxa, mas hospital... Como assim? eles têm Comida um de hospital, receio, né? Só que a proposta era legal, de fazer algo diferente. Aí entrei, o salário era legal, era de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado eu estava em casa, eu podia fazer meus eventos. Podia estar com os filhos, família. Podia curtir, ainda tinha uma fonte de renda a mais. Aí fiquei trabalhando um tempo, um belo dia me chega lá o Roland Vilar para fazer uma consultoria e a gente se conheceu nesse evento do Rio Show Gastronomia. Aí a gente conversa vai, conversa vem, ele, poxa, eu me lembro de você, mais ou menos falou com vagamente, falei, pô, eu lembro, eu tava lá, eu fui lá bater foto com você e tudo, né, eu era fã do cara. Quem não lembra de Roland Vilar? Hoje, graças ao Senhor, posso dizer que eu sou amigo dos caras que eu sou fã, né. É muito bom. Aí ele falou assim, pô, ele me fez uma proposta. Aí falou que era uma parada ousada, que o presidência da Rede Dó tinha ido no exterior e tinha se hospedado no hospital. Caramba. Assim, como? E era totalmente isso aqui no Brasil não existia. Deve ter uns 8, 9 anos atrás. E a proposta era essa e a gente foi. Até você desconstruir a cabeça de um cara que cozinhava sem sal, sem tempero e sem nada, entender que não é preciso de sal, ele poderia agregar ali ervas, fazer um caldo, fazer um fundo. Porque o acompanhante, ele não é obrigado ele a comer não a tá comida internado. de hospital. Ele quer uma champanhe, É. uma lagosta. Isso, né? isso. Ele tem que ter um cardápio ali para ele. Sem contar que antes do Roland entrar, você tinha uma super responsabilidade, porque imagina você cozinhar para um hospital, ainda mais o nível que é a Rede Dó. A responsabilidade de você botar errado o açúcar, sei lá, o sal, que é aquele que não pode. E acontece. Aí é vem muito mais uma vez a disciplina que te ajudou muito Sim, esses 9 anos Sim, no Exército. a base... Essa semana eu vi até eu estava vendo um podcast de um cara que ele serviu... Acho que é o Podpah. Ele falou assim, cara, não, o Podpah não, é um barbudo. Eu não lembro o nome dele agora. Ele falou assim, cara, eu servi o quartel e a minha vida foi bem melhor depois, porque eu aprendi sobre disciplina, sobre hierarquia, sobre respeitar, saber que ninguém sabe tudo. E isso eu levo para a vida até hoje. Tem muita coisa que eu levo para a vida até hoje e tem dado certo. E aí você chega na Confeitaria Colombo. Na Confeitaria Colombo eu cheguei para ajudar o Thiago, o surfista, que ele estava passando por um problema na ceia. boxeador ajudando um surfista. Olha que loucura. A ceia de final de ano é aquela coisa, a gente entra lá no dia 23 de dezembro e sai de lá no dia 24. A gente vira a noite trabalhando, é uma coisa louca. Eu já cheguei na madrugada lá, um cozinheiro meu assar 184 Chester. Tirar aquela fornada e coloca, e tem que ser tudo... E é tudo muito artesanal. Não é uma tudo... fornada de pão, né? É uma fornada de Chester, Chester. que é desse E tamanho. que demora, né? Não, e não cabe, né? Você, tipo assim, pão você coloca, sei lá, 20 tabuleiros de uma vez e de Chester são 3. Ele é peitudão, Grandão. peru então, e você tem que ficar lá. O relógio tá girando, eu tô aqui 4 perdendo horas tempo. lá. E ele teve um problema lá com a equipe lá na época que tava, uns caras não foram, meio que roeram a corda. Aí ele lembrou de mim que eu já estava acostumado a pegar coisa grande, né? A Rede Dó eram 5 mil refeições por dia, dividido entre pacientes, funcionários, restaurante. Tinha uma unidades fora com comida transportada. Eu tenho muita expertise nessa coisa. De eu olhar assim um grupo de pessoas, eu sei mais ou menos quantas pessoas tem e quanto de comida vai dar. Eu criei isso peguei com o Exército, né? Que era muita gente, né? Um batalhão, literalmente. Aí o Thiago me ligou, falou assim, cara, eu tô com um problema, eu tô precisando de ajuda. E eu estava em casa, nesse dia, estava de folga, estava até passando por uns problemas pessoais. Eu falei, cara, amanhã, 6 horas da manhã, eu tô aí. Ele se animou. Tu vem? Eu falei, mas 2 faixa preta mil, vamos dar conta disso aí. Aí chegamos lá, levei 2 caras que trabalhavam comigo, mais ele, tinha mais uns 2, 3 pessoas. A gente deu conta de uma ceia para 5 pessoas, demos conta de 150 ceias. Caraca. Trabalho de brigada. E eu não conhecia o cardápio. Eu olhei mais ou menos como é que funciona aí. E foi fazendo. E depois disso, aí me fizeram uma proposta para fazer porque a Colombo, a confeitaria sempre foi muito bem, né? Vai bem, obrigado. O pessoal, confeitaria Colombo, quer comer uma torta, quer comer uma bomba. São esses pratos do meio aqui. E almoço lá era buffet, não era aquela coisa aqui. Aí a ideia era criar uma identidade com os pratos. Eu peguei alguns pratos de antigamente, fui dando uma repaginada. E a Colombo, gente, a alma é portuguesa, porque ela foi fundada por 2 imigrantes portugueses. Inclusive, durante anos, os funcionários eram todos portugueses. Ele criou até uma forma empregatícia diferente, né, na Tanto época. que a história que eu sei lá é de que, no livro da Colombo, que quando ele faleceu, ele não tinha parentes, ficou para os funcionários. Os funcionários viraram dono da Colombo. A Colombo era como se fosse um pedaço da Europa, ali. Essa aí foi a ideia dele, né? O Maître Teixeira que conta a história que a Colombo começou por uma briga de recheio de empada.
E tinha A uma... empada tá me empada, olhando. isso. A empada tá me que olhando. os digitais influência da época, tipo Rui Barbosa, Olavo Bilac, os poetas, os escritores daquele tempo, eles comiam numa padaria, eu não lembro agora se é na padaria, na Cavé, que era uma casa antiga. Gente, olha isso. Olha a coxinha mais emblemática e icônica do Rio de Janeiro. Essa é. E a guerra começou, ele já ia, o Manuel Lebron pegou e abriu a Confeitaria Colombo de birra com uma outra confeitaria que tinha no centro que não foi à frente. E a guerra começou por causa disso. Aí os digitais de influência começaram a se reunir, tanto que o Tesou, o Teixeira, que ele repete isso o dia inteiro, que nós éramos a sucursal da Academia Brasileira de Letras. Reza a lenda que toda essa galera que frequentava, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Chiquinha Gonzaga, Gonzaga. reza a lenda que Juscelino tinha uma amante lá, chamada É. Virgínia E Lange, aí? a mulher das pernas mais bonitas. Isso. Também tem lá o piano de Vila Lobos, que Vila Lobos era funcionário da casa, a mãe dele lavava, que era tudo de pano, né? Toalha de mesa, tudo guardanapo. ela lavava e ele trabalhava na casa como músico, enquanto rolava o chá da tarde, ele ficava tocando e o piano está lá até hoje e funciona. E na parte musical, a marchinha sassaricando, tem a Confeitaria Colombo, né? O velho na porta da Colombo, uma Virgínia sombra Lange, sassaricando. E tem lá a partitura original na parede com a assinatura de todo mundo que escreveu. E você sabe que ela não começou, quando ela inaugurou em 1894, era doces, a parte de patisserie, né, incrível. E o chá só veio em 1922, quando eles abriram o segundo andar. Isso. Aí o chá, começou o serviço de chá, Isso. quase 30 anos depois. E aí foi quando eles colocaram o elevador, que virou algo de... Foi um boom na cidade, né? Era um lugar chique, tinha um elevador. Eu li também algo que foi o primeiro lugar que As mulheres poderiam frequentavam frequentar sem os sozinhas. maridos. E era um ambiente de muito respeito, Porque de a muito mulher glamour. que não ia sozinha era mulher da vida. Isso. Exatamente. A gente pega um contexto histórico rápido, um crossover de colunas aqui do Milton Teixeira, passei pela história, o enredo cultural do Luiz Carlos Magalhães, também tem na Band News FM. A gente pega um período em que o Rio de Janeiro era a capital da República, né? E o centro da cidade era o que hoje é Brasília. A gente tem os palácios ali, Ministério da Economia, isso. Ministério da Cultura, Ministério da Exatamente. Fazenda, tudo ali, e a Confeitaria Colombo nesse contexto de E capital quando ela federal do sofreu Brasil. a reforma foi entre os anos de 1912 e 1918. É porque ela começou a crescer, e aí foi quando veio os espelhos, que ele queria que Da desse profundidade. Antuérpia. Vieram da Antuérpia de navio, como não quebraram aquilo, eu não faço ideia. Madeiras talhadas, Isso. molduras. Aí botaram aqueles espelhos para dar uma amplitude, uma profundidade. Foi quando eles colocaram aquela clarabóia que veio da Que França. linda, linda. Se Tudo chama ali tem uma história. Art Nouveau. Isso. Tem tudo uma... E ela veio toda, né, que a gente chama na época, a Belle Époque, né, É isso. brasileira, esse pedacinho da Europa ali, em Então- plena Gonçalves Dias. Tanto que tem uns 2 anos atrás, foi 100 anos da visita do rei da Bélgica no Brasil. Vocês Aí, fizeram um evento, né? Nós fizemos, eu repliquei eu achei lá nos achados da Colombo, eu achei o menu do dia. Aí eu repliquei o menu do rei. A entrada, prato principal, eu descobri que aquela sobremesa Rei da Bélgica foi criada na Colombo para ele. Que gelatina, sei lá, não sei quantos anos tem isso, muito tempo, gelatina era algo de muita sofisticação. Aí era um creme de passas, um creme de ovos e uma gelatina com uma cor que ficava igual a cor da bandeira da Bélgica, amarela, preta e vermelha. Uma gelatina de morango. Aí criaram essa gelatina, que era a sobremesa Rei da Bélgica. Que barato. E tem até hoje lá tem um espaço que sobraram as louças, que a rainha trouxe as louças, trouxe os cristais e ficaram algumas coisas lá na Colombo. E esse que você falou era a República. E se você dá uma googada, você vai ver o evento. Era assim, tipo assim, a Avenida Rio Branco antigamente, tipo assim, Rolling Stones do Brasil, lotado para ver o rei. Lotado, as fotos antigas de sol pendurado em marquise. Cara. Foi um mega de um evento naquela época. E em relação ao menu da Confeitaria Colombo, né? Vocês ficam abertos no horário, por ser o centro do Rio de Janeiro também não tem o horário noturno, Não. digamos assim, como a maioria dos restaurantes, mas tem um processo. Tem a questão do café da manhã, o brunch, digamos assim, entre o café da manhã e o almoço, o lanche da tarde. Como é que é a rotina na cozinha também e a rotina de distribuição para os clientes, né? Que tem uma hora que tem a virada, ao mesmo tempo tem cliente que chega lá na hora do almoço que quer comer a empada. Então, teve uma sacada genial lá da diretoria que eles fizeram isso. Hoje o café agora é um brunch. Você pode chegar lá às 11 da manhã,
tomar café até a hora de ir embora. Eu chegar lá às 5 da tarde, quero tomar um café completo. Só o almoço, que por ser centro da cidade, tem o horário de meio-dia às 4 horas da tarde, que é o almoço. Agora o restante, sanduíche, café, eu quero só um misto quente, eu quero uma torrada, na torrada Petrópolis, um pão Blumenau, que é feito lá até hoje também, que é aquele pão muito gostoso, Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ui, ui. Isso, tem muita coisa lá. E a hora que você chegar lá, sendo com fome, você não Marcelo, fica. Agora vamos falar dessas coisas icônicas aqui da Colombo, que eu tô aqui quase morrendo. Tô cheio de fome. E, gente, eu adoro falar, não é eclair, é bomba de chocolate. Bomba. Isso. Não vem, né? Calma aí. Eclair. Deixa eu empurrar esse prato pra frente. Então vamos por partes. Olha Pra isso. gente botar mais posicionado na câmera e virar aqui pra não fazer caquinha, porque tá bem bonito aqui. Aí tem a bomba, esses dois do meio. A bomba de chocolate. A ponta aí é o 1000 folhas de creme, que são os 3 sobremesas que mais vendem lá. O 1000 folhas dá em torno aí, na alta temporada. E os A gente, portuguesérrimos, a gente vende aí em torno de 450 porções. Com a logozinho da E é Colombo, feito assim, artesanal. linda, A gente coloca essa moedinha aí, o cara corta, tem uma réguazinha que o confeiteiro corta e tem esse creme confeiteiro. A bomba também é a receita tradicional e esse é o pastel de nata, que o pessoal vende. Mais português impossível. Bem, que tem a grande demanda lá que os portugueses dizem, grande parte dos portugueses fala que esse é muito melhor do que o próprio pastel de nata de Portugal. Que a receita foi elaborada com o tempo e ficou bem. E é a cara da confeitaria Colombo, basicamente isso aqui. Parte assim, só pra gente mostrar o recheio Qual? dessa bomba de chocolate, pelo amor de Deus. Tem certeza que você vai botar eu pra cortar? Chefe, ó, cuidado, que ele é muito desastrado. Eu também sou. Na bomba que ela quer que corte, né? Isso aí eu acho que é Esse é o arriscado 1000 folhas, você cortar, você não é bom disso Esse é mais não. tranquilo, Mais só. tranquilo. Gente, olha o chocolate de verdade gritando e me chamando. Isso. Aí o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. E E degusta. agora o Lacerda começou, vai, derrota. Já vi se geral. tá... Olha lá. Vamos lá. Ui, ai, ai, ai. Uhum. Jesus, até eu vou provar isso aqui. Tem mais aqui. Eu não aguento, não. E o teu tá aqui. E agora pra continuar falando, Bibi? Não fala, né? Sente. Agora é só Olha sentir a... isso. A gente tem o de chocolate branco, chocolate... Isso aqui é um espetáculo. E agora temos uma de pistache também, que é muito boa. E é um chocolate que você sente assim que é um chocolate artesanal, né? Não é aquele chocolate qualquer. Não, é cacau. É um chocolate feito. Isso lembra trabalhado. muito a infância, essa bomba, né? Muita coisa. Essa bomba é total infância. E o pastel de Belém que tá maravilhoso. Tem a casquinha crocante, o meio dele é morninho. E olha, fazer pastel de Belém em casa portuguesa, meu filho, é uma responsabilidade absurda. pastel. Tá E a cremoso sua no meio. parte não era confeitaria. Hoje, como você é chefe executivo, você acaba vendo tudo, né? A base que eu tenho, eu entendo de confeitaria e tal, mas assim, hoje a base toda que eu tenho eu peguei na Colombo até junto com o Thiago. E com a própria confeitaria Colombo. Fui entendendo melhor e tem que entender, mas tem uma equipe lá muito boa e assim, hoje a minha função não é mais estar num pé de fogão, não estar ali numa bancada trabalhando, é mais administrativa, saber se os processos estão sendo seguidos para poder... Porque assim, é um retrato, né? Você come essa mesma bomba em Ipanema, Copacabana, tá com a mesma textura, com a mesma receita. Tem que ser um retrato, tem que seguir o processo. Não pode chegar lá e mudar, senão você vai desencadear todo um problema. E eu sou meio chato com esse negócio. Agora, a previsão do tempo te ajuda a saber o público da confeitaria Colombo. Explica isso. Tem um mistério lá, cara, que assim é... Eu me baseei na previsão do tempo, começa a ir pelo camelô. O camelô começa a gritar lá no centro da cidade, automático. É 10, capa de chuva é 20. Eu tenho 12 minutos para poder correr e que eu sei que a fila vai dobrar a esquina, porque os pontos turísticos do Não Rio... tem sol, vai todo mundo para Vai Colombo. todo mundo para a confeitaria Colombo, aí pronto, eu já não sei mais nem o meu nome. É aquela correria. Eu me baseio, eu vou vendo a previsão do tempo, eu sei que eu vou ter que preparar o dobro se estiver nublado. Calor assim, eu tenho uma quantidade, eu já tenho uma estimativa de venda já, né? Que é bem mais tranquilo. E com o VLT, a revitalização do centro também ajudou muito a Colombo. Tá muito cômodo de chegar ali no centro da cidade. E assim, e o lado que tá bem badalado é aquele lado ali da Gonçalves Dias. Ainda tá bem, já tá começando a respirar bem ali aquele lado da... E você sabe que muita gente não sabia,
mesmo tendo mais de um século, que a Colombo era muito forte na parte de comida. Sim. Porque quando você lembra da Colombo, você lembra da Colombo doce, salgado, Tipo esse pastelzinho empada, aqui, ó. coxinha. Mas aí você vê que realmente a base, que é a comida portuguesa, você tem os melhores pratos de bacalhau. Sim, temos bacalhau, Que, aliás, ele trouxe um aqui para o estúdio hoje. Que Bacalhau gente, espiritual. o cheiro, tá? teve que dar uma repaginada nele. Nós fizemos o inverso, começamos pelo doce, né, Bibi? Goloso, como bom goloso que Lacerda é. E esse bacalhau aqui é fantástico, né? Tá bonito ele, Esse hein? bacalhau, ele é o bacalhau importado, é o gado de morrua. A gente trabalha com ele numa temperatura Vou provar, baixa, Lacerda, no não vou vapor. aguentar, não. E a gente faz um creme com o próprio caldo dele, e faz esse refogado e acompanha com essa batata. Ele não vai gratinado como teria que ser, né? Teve que dar uma repaginada nele e ele é... Vou deixar aqui uma lasca aqui, ó. Ele é Essa aquelas lasca de lascas que ele bacalhau, vem, entendeu? Gente, é lasca de verdade. Não é É, lasquinha, não. É não, é. lasqueira, hein? É o gado de morrua. O negócio não tá mole aqui, não. Ele vem de fora até hoje. Esse bacalhau para nós é um fornecedor que traz de lá. Não tem meio termo. Maravilhoso. Vamos partir logo pra derrota, essa coxinha fantástica, a empada. A coxinha é o campeão de venda lá, a coxinha dos salgados, né? É a que mais tem a com queijo e a sem queijo. A empada eu trouxe uma de frango e uma de camarão. Deixa eu trocar os pratos aqui para não derrubar a nossa Ana Paula Jaume, que está lá nos cortes. Vai. Ana, cuidado com a gente é perigo, hein? É. Jesus amado, olha a pessoa me olhando, essa empada. E aí tá no meio a coxa creme, né? Que é a tradicionalíssima coxa creme. É Colombo, é centro do Rio de Janeiro, é Lacerda isso, até né? gaguejou, ficou nervoso. Lacerda tá. Gente, vocês não Nossa, estão entendendo. Essa coxa creme, você olha, você bate o olho, você vê o Você lembra? centro do Rio de Janeiro, né? História. Eu tento fazer dela em outros lugares, mas assim, casou com a Colombo. É a Gente, cara. ela foi tombada como patrimônio cultural artístico da cidade. Sim, sim. É arte na comida, é arte na arquitetura, é arte em tudo. Isso. É uma mistura de gastronomia e arte, literalmente. Não, imagina o acervo de louças da Colombo. Imagina. Nós temos lá tipo um pequeno museu chamado Espaço Memória, que tem algumas coisas antigas, bem antigas lá, que é bem interessante de ver. Vamos pra coxinha, Bibi. Vai. Lacerda, eu dou a dica, deixa, ele vai pesado. Olha lá. Ele não Não recuso. só Não, estava é. esperando só o Vamos gatilho. na coxinha primeiro. Melhor cortar bem no meio para poder se pegar o O recheio. recheio. Isso. Gente, olha que escândalo. Virar aqui. E quando a comida é boa, você come fria. Não Isso. se incomoda. Olha isso aí. Olha esse recheio. Eu gosto de comida Nossa. fria. Agora focou. Olha isso. Mamãe Jesus. Ai, ai, ai. Fazer o esforço Lacerda agora. Que coisa chata, né? Ó, A parte. Coxinha se come com a mão. Isso. Só cortei com o talher pra não fazer cagada. é. Gente, Jesus. É muito a minha mãe isso aqui. Lembra muito a minha mãe. O dia daquele evento, né, de você. Era um evento visitar a Colombo. Receber a pensão dela. Vamos na Colombo. É. Faltava até a aula, ela deixava faltar. Assim, às vezes fazem a coxinha sofisticada, trabalham. É a coxinha, é a coxinha. Acabou. Não pode... É a coxinha. E se você mudar alguma coisa aí, o pessoal tem uma memória gustativa, eles sabem que foi mudado e não pode. É aquela questão da memória gustativa, né? Dispara um gatilho na sua mente, você lembra de alguém, lembra de algum lugar. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você lembra de algum lugar, lembra... Acho que a música e a comida têm o poder de te fazer voltar no tempo. Você sempre fala que as coisas têm um ciclo, né? Que você É entende isso. quando ele começa e quando ele termina. Mas olha que loucura, a volta que você deu. De repente você foi ali apagar um incêndio. De repente veio a pandemia. A pandemia foi complicada. Que imagina a pandemia, como é que a Colombo faz? Sendo a cidade fechada, A gente tentou lockdown. botar um delivery e não pegou, porque o pessoal é tradicional, quer sentar lá, comer lá. Quer viver a experiência. Não quer, não vingou. O delivery nosso não deu por conta disso, da tradição. Como é que vocês fizeram nessa época? Com os funcionários, aquela equipe gigantesca? Teve que desligar boa parte dos funcionários. A gente ficou só na matriz ali, ficou eu com a equipe mais muito enxuta mesmo. Caiu eu para o operacional. Até o pessoal da gerência também Se virando ajudou, nos se virar nos 30.
E tivemos que esperar o tempo passar. A cidade parecia aquele... Literalmente. Eu achei umas fotos outro dia no celular que parecia aquele filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda. Eu Só bati uma você? foto assim, não tinha ninguém. Eu brinco Nada. que parece o Walking Dead. Isso, Aquela não tinha série. nada. E a gente veio trabalhando, aí abriu, veio o novo normal, a gente começou a fazer um trabalho, abrimos o restaurante de baixo, depois a coisa foi começando a andar, a gente vem colocando uns pratos mais bem baratinhos para o pessoal começar a voltar e ir para o E centro você teve trabalhar. que adequar, porque é um novo mundo, um Fui novo adaptando. comportamento. E a gente começou com esse novo normal, abrimos o restaurante de baixo, colocamos alguns pratos mais acessíveis para o pessoal começar a voltar. E eu lembro que eu cheguei numa equação, tinha um cardápio lá que eram 10 pratos que eu sabia que ia vender. E a gente trocava esse cardápio a cada 10 dias para o pessoal começar a voltar. A gente embaixo organizou, deixou tudo organizado e abrimos o restaurante de cima, que é o chamado... que na verdade a Colombo são 2 restaurantes, né? Embaixo é o chamado Bar Jardim e em cima é o restaurante Cristóvão. E tem mais um restaurante que está fechado, que agora só usado, é um salão que é chamado Espaço Cabral, que era um restaurante que tinha buffet de sopas e saladas e tal. Eventos. E evento. Agora ficou só para eventos. A gente abriu em cima o Cristóvão e colocamos um à la carte, que a gente nunca tinha trabalhado com à la carte na Confeitaria Colombo, até porque o salão são 220 lugares. Tem dia que aquele salão roda 4, 5 vezes. Então, agora, em alta temporada, deu 2.000 passantes. Um dia. Um dia. Todo santo dia. Jesus. Direto. E não é vendendo só coxinha, é vendendo bacalhau, 14 mil por semana. pastel de nata. Sobre sanduíche, misto quente, torrada Blumenau, milkshake, tem lá Quantos itens? Você sabe? profiteroles. Cara, no cardápio deve ter quase uns 200 itens. E tinha muito mais coisa que nós tiramos, mas tinha 200 itens no cardápio. E tudo fresco, tudo tem que se Tudo fazer. tem que ser produzido. no dia. É basicamente muito fresco, porque assim, tem hora que você chega lá que acabou. A gente tem que começar a produzir tudo de novo para o outro dia. Agora, uma curiosidade. Também a Colombo, que é centenária, né? Daqui a pouco completa 128 anos, esse ano, né? 128 Esse ano. em setembro. Existe também a coisa do açúcar. Uhum. Porque as pessoas hoje cortaram muito o açúcar, mudaram muito a alimentação. E vocês devem ter sentido isso, porque quando ele começou, você imagina, a Colombo começou, ela tinha 80 tipos de doces. 50 não podiam sair do cardápio de jeito nenhum. Como é que você hoje adaptou essa cozinha da parte de confeitaria para esse modelo atual da vida mais saudável, menos açúcar? Então, a gente até uma época estava pensando em colocar uma linha lá para o pessoal o diabético e tal, mas assim, é muito pouca gente que pergunta isso para nós lá, inexplicavelmente. Eu acho que o cara vai para lá, tipo assim, Já hoje eu vou sabe, me né? largar. Hoje, carnaval, hoje eu vou tomar todas, eu vou... E é muito raramente aparece. Aí eu tenho agora assim, uma opção vegana de sanduíche. Eu tinha um prato vegano, porque aparece o pessoal querendo... Tinha um grupo de familiares, tem um vegano. Né? E tem que ter um prato para esse pessoal. Agora, sobre ligado a doces, é muito... Tipo assim, de 2.000 Incrível. passantes, uma vez aparece um lá para... Lá é o lugar de chutar o pau do barraco. Mais ou menos assim. Acho que a pessoa vai, pô, vim para cá hoje, minha glicose aqui se dane, eu vou tomar... minha Amanhã tô na pressão, eu tomo... academia. Isso, é mais ou menos esse espírito que a pessoa chega lá. Porque é muito pouco... Não teve uma baixa. Não o negócio teve. continua. Continua tradicionalíssimo, muito açúcar. sem piedade. É uma cozinha bem portuguesa. Malacete, me falava, você quer ir a Colombo? Eu vou te dizer, eu quero ir a Colombo da Gonçalves Dias. Não sou moderninha, vai na de Ipanema, vai no do Forte, de Copacabana. Não. Acho que é uma experiência única você entrar. É um encantamento tão grande que você... É história, né? É tudo, é a comida. Mas eu acho que ela tem uma atmosfera realmente da Belle Époque no Rio de Janeiro, que é Eu falo isso para tão todo mundo importante quanto a comida. que vai visitar lá, que pessoas vão lá, eu recebo lá embaixo, subo pelo elevador, e eu tenho na minha cabeça, toda vez que eu saio do elevador, que eu entro no salão principal do restaurante Cristóvão, eu tenho aquela imagem do Leonardo DiCaprio descendo a escada e vendo o Titanic. Toda vez mas eu vejo aquela coisa. Isso mesmo. Eu tenho essa... Porque é uma coisa muito parecida, é uma Europa, e o Titanic foi uma parte da Europa num navio Sim. que naufragou. E eu tenho essa memória desse filme na minha cabeça. Quando eu vou a Colombo, eu fico pensando assim, como é que era no passado isso aqui? O que se conversava? As mulheres com aqueles vestidos incríveis, descendo aquelas escadarias. E é legal que você vê a foto antiga, o prédio em si é do mesmo jeito, só Sim. muda o tipo de roupa. Tá todo mundo de chapéu, É. as mulheres com chapelão grande, os caras com chapéu menor,
Mas o prédio em si tá igual. Exatamente. A E foto se é preta agora e branca. celular na mesa... A foto é preta e branca e a outra hoje você bate uma foto a cores. E Mas é a aqui os mesma homens com coisa. aquelas bengalas, né? Porque Isso. bengala não era para ajudar o cara a andar, bengala Era um era charme, né? chique, era Charme, charmoso. É no E no charme. calor danado, centro do Rio de Janeiro, todo mundo de terno. Agora É. você falou em Cola. Leonardo DiCaprio, em chapéu, mulheres com vestidos, mas, gente, ô Marco, abre aí essa empada, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. É o que cada uma aqui? Com pininho, essa com pontinho é de frango. E assim o pontinho é de camarão. Essa é a famosa, se é pra me largar, eu vou me largar comendo essa Então, empada. é por isso que o Não pessoal tem como. entra com nessa egrégora. E é camarão, camarão. Ó, já vi o camarão ali me olhando, é de Esse verdade. A famosa azeitona na empada. Isso. Sem caroço. E ele, não sei se é o seu Manuel, que é o Chega autor pra dessa frente aqui. famosa frase, né? O cliente tem sempre Manuel razão. Lebrão. Né? Senhor Lebrão. O cliente sempre tem razão. Olha lá. Nossa Senhora. Essa daqui Se joga. é a de frango e essa daqui é o camarão. E essa é a coxa creme que você pôs. Essa coxa creme que eu já peguei aqui um pedaço dela aqui, que tá sensacional também. O Lacerda, eu vou te contar, viu? Vou aqui na de frango. Vou botar mais um pedaço. Eu acho a de camarão, até hoje eu gosto de comer de camarão. Isso é muito gosto de infância. A Vai empada na de mão também. verdade. Aí. Feita com É banha. a famosa empada, não sabe brincar, não desce pro play. Isso. Feita com banha. Até hoje ela. Há um chopp. gelada. chopp. Isso. Meu Deus do céu. O que as pessoas bebem na Colombo? Você falou em chopp? Cara, é muito refrigerante. Cerveja, o pessoal gosta muito. E os drinks de lá, são aqueles drinks tradicionais. Até hoje, essa semana agora, eu vi no filme e vi na Colombo, me deu um estalo. Foi o Dry Martini. Pessoas tomam um Dry Martini lá. Ainda tem. O pessoal volta no tempo, tem no Sim. cardápio. Tem o pessoal toma muito Blood Mary, Sex on the Beach, mas assim, os bem tradicionais o pessoal gosta. Tem uma bebida lá que é antiga, que era da época, começou o refrigerante a vir pro Rio de Janeiro. O primeiro lugar a servir Coca-Cola no Rio de Janeiro foi a Confeitaria Colombo. Caramba. Descobri também um tempo desse. O primeiro estabelecimento a servir refrigerante, Coca-Cola, foi na Confeitaria Colombo. E tem uma bebida chamada Vaca Preta, que é Coca-Cola batida com sorvete de creme. E temos até hoje. Esse é um sucesso. Tem um restaurante nos Estados Unidos que faz isso também lá em Nova York, que é um sucesso. E aqui também. Lá o pessoal não toma tanto, mas o pessoal gosta muito assim de profiteroles, que é algo antigo. Temos profiteroles no cardápio, com sorvete. Que é um dos clássicos da dos Colombo. clássicos, milkshake, profiteroles, né? rabanada real. É uma rabanada desse Rabanada. tamanho. Tem rabanada o ano inteiro. Tem que ter rabanada todo santo dia lá. Rabanada enorme, com 2 bolas de sorvete de vanila, uma calda de ameixa e uma calda e um sorvete de creme. Vou botar aqui essa coxa. Essa coxa ela é cozida por horas, Isso devagarzinho. tudo veio da cabeça do seu Manuel. O cardápio esse cardápio de salgado já é basicamente o mesmo já. Alguns que de antigamente o pessoal, de vez em quando ela pergunta, mas a gente não tem mais saída. A coxa creme, você tem um creme dentro dela? Na E verdade, por que ela é que a coxa empanada, creme? ela é empanada com creme bechamel, um molho branco. Lasqueira. A gente cozinha esse frango, essa coxa num caldo, bem devagarzinho, para ele não borbulhar, para não desmanchar, né? Tem que ser bem E ela é lentamente. consistente, né? Ela é cozida bem lentamente, depois a gente tira ela, faz essa limpeza da parte ali do osso e passa essa coxa num creme Maravilhoso. bechamel, Gente, bem agora espesso e depois empana. É inacreditável. Com a farinha de rosca feita na Colombo. Tudo é feito lá. A farinha de rosca é do pão da Colombo. A farinha de rosca é nossa. Isso é maravilhoso. Isso é confeitaria Colombo. É o suco da Colombo. É confeitaria Colombo. Agora, o sabor dessa empada é Maravilhoso. muito Colombo. Eu acho, até hoje, eu É muito já Colombo. tô meio enjoado de tanto de, né? Mas eu ainda como muito pelo menos assim, no mínimo, a cada 2 dias eu como Você uma chega empada em de casa grão. com quentinha todo dia, para os 3 filhos e para a esposa. Eu chegava, agora eles já estão mais enjoados também. Gente, pelo amor de Deus, eu vou trocar de lugar com eles. Eles Eu vou lá gostam uma muito do temporada. churrasco que eu faço, gostam uma fraldinha que eu faço com cerveja, E bastante as coisas que ele chimichurri. posta no Instagram? Pelo amor de Deus, É. que eu quero morrer. É a vida. E você, além da Colombo hoje, você também dá aulas. Né? Sim, eu faço parte com o Dudu.
Eu sou docente no projeto Cozinha Escola, ali na Vila da Penha, que é uma escola de gastronomia do Sindicato de Refeições Coletivas. Aí quem é associado de lá tem um desconto e os alunos que são de fora pagam um pouquinho mais. E eu dou aula lá aos sábados, cursos de hambúrguer gourmet e de churrasco gourmet. Aí, o churrasco gourmet é meio elitizado. Não, é porque assim, você tem hoje um bife de Kobe que você não pode dar na mão daquele churrasqueirão raiz. Um bife daquele custa 350 prata. Eu já participei de um Churrasqueirão churrasco. brameiro daquele vai meter sal e pô no fogo. Eu já participei de um Como churrasco. diz o ditado, se não tem a manha, não entra não, sem instrução do profissional, né? Que um dos convidados levou uma peça de picanha. E aí, também gostava de fazer churrasco que nem eu, né? Moscamos, fomos começar a bater papo, tomar uma cerveja. Quando a gente voltou, um Zequinha churrasqueiro tinha arrancado a capa de gordura toda da tô te pica, falando. mas deu uma briga. Mas deu uma briga. Você não botou ele no Dá churrasco? briga e feia. Eram primos tinha lá, eles que se fritado viraram ele. lá. Entendeu? Você pega uma lagosta aí, se o cara não souber fazer, ele vai meter aquilo no fogo, sal grosso e não é assim tem toda uma técnica, tem toda uma... E você hoje se sente um cara realizado? Ou Mas tem muito mais coisas ainda pra... eu tô realizado, sou muito feliz com o que eu faço hoje. Eu tô sentado numa cadeira num podcast que eu sonhava, eu escuto. Eu já fui ali, sentar ali para dar entrevista para o Mário Dias. Cheguei aqui 4 da manhã para falar do meu trabalho. Eu acho isso bem legal. Mas assim, eu tô sempre procurando algo a mais, sabendo o que está acontecendo. Essa semana agora eu conversei com uns amigos que têm projetos na Europa, conversaram comigo. Pô, você não pensa para a Europa? Eu falei, pensar eu penso, vamos ver. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Ó, seu Colombo e seu Cabral não vai gostar disso, não. Não. Não vai ser bom, não. Agora, uma curiosidade também, voltando para a Confeitaria Colombo, que a gente bateu um papo fora do ar, mas que eu fui pego de surpresa com isso. A cozinha da Confeitaria Colombo, do centro do Rio de Janeiro, é a que dispara para as outras e é uma loucura, é um andar inteiro, É né? um andar inteiro, é uma fábrica de comida, é uma fábrica de fazer comida. Gente, em plena Gonçalves Dias. É aquela rua apertadinha De que quase não manhã, passa aí carro. o nosso transporte é feito por táxi. Tem uns taxistas que fazem um trabalho para nós, que Olha eles isso. transportam porque As empadas saem a que horas? Que eu vou esquematizar para estar lá na porta. às 6, 7 horas da esperando. manhã já tem... Distribuindo já as empadas. saindo, porque as casas abrem, já tem que estar com isso tudo. É feito os pedidos antes para nós, para mim, para o Thiago, a gente joga nos grupos. E já está, como a gente fala no quarto, já está na massa do sangue. O pessoal já sabe como é que funciona, né? Chegou o pedido, vai. Até a equipe que está lá comigo, se eu quero criar um prato novo, eu não preciso nem ir lá dar o treinamento. Eu mando a foto do WhatsApp e mais ou menos os caras já sabem como é que é meu... E se replica assim, a coisa Essa vai... parceria com os taxistas também é bem legal, né? Eles trabalham pra gente lá final de ano, fica aquela fila de táxi lá para poder fazer entrega de ceia, cada um na sua rota. Todo dia tem táxi lá parado porque a Rio Branco tá fechada e o turista não sabe, né? Ele pede um Uber, pede um táxi, mas ele não sabe que a Rio Branco ali agora só passa o consegue VLT. passar. Aí os taxistas ficam na esquina ali da Sim. Gonçalves Dias com outra. E é uma parceria legal, é muito carioca aquilo ali, é um negócio. Total, fila É um de táxi português no centro carioca, do... né? Isso é muito Rio de Janeiro, E amarelinho. é muito Rio de Janeiro, é muito emblemático, porque você não está falando assim do Bar Lagoa, Não. que vende o chopp, aquele salsichão com salada de batata. Você está falando da Colombo, que de certa forma ela também traduziu um lifestyle do Brasil na época, né? E hoje ela está aí, 127 anos depois, com uma nova gestão, porque os portugueses, claro, que fundaram em 1894, já se foram. Já. Né, já estão portuguesando, vendendo as empadinhas deles, os pastéis de nata No lá além. em cima. E agora ela está comandada por uma família de mineiros, né? A família Assis. Isso. Eles comandam lá. Eles Que entendem não bem, né? deixaram a peteca cair, porque continua impecável do mesmo Padrão jeito. até hoje. O seu Roberto é um entendedor do ramo, gosta. É um entusiasta, Ele né? viaja ao mundo e vai em restaurantes e tal. Ele volta com novidade. Léo, senta aqui. Eu comi isso em tal lugar. O que você acha? Vamos tentar colocar aqui. A cabeça dele é bem legal. Um senhor de idade, ele está bem ativo. Está viajando. Daqui a pouco, semana que vem, ele está aqui e volta cheio de novidade. E aí a esposa dele que... Dona Moema, ela que bate Ela uma que Dona manda. Vai a Moema, empadinha dar errado. Vai. Dona Moema que dá a regra. Se ela falar que tá bom, ela tem um paladar bem apurado. Isso aí. Outro dia ela descobriu um segredo meu. Eu fiz um arroz de coco, mas tinha um coco ralado que era da confeitaria, que era meio adocicado, né?
Aí eu fiz um arroz de coco, provei, vendeu pra caramba. Quando ela provou, eu achei que tá meio doce. Pô, dona Moema, a senhora não pode vir pra cá. A senhora descobre meus rabos de arraia. A senhora descobre meus rabos de arraia, não pode. Ela descobriu. Agora tô com uma pena de destruir essa massa folhada que tá linda. Não, é bem... Olha, o Lacerda, ele tá aqui É olhando lindo. sem parar. Não, E ele tá desesperado. Vê que ele ainda não é conseguiu. mas- apreciador mesmo, né? Não, Ele é- não, mas eu tô olhando pra ela que é bonita, assim, a sabe- beleza. Tem comida que você olha e você fica assim, cara, é gostosa, Eu é fiquei maravilhosa, mas dá uma pena de destruir isso. E eu fiquei atrás da azeitona. Essa azeitona dessa empada. Achou a azeitona? eu comi uma enorme, maravilhosa. Tem gosto de azeitona de Sim, verdade. isso. A empada puxa o gosto. eu tenho toda a criação de prato lá, eu faço os testes e tanto que agora para Páscoa a gente vai colocar uma série de pratos de Páscoa lá durante o mês inteiro e tem a questão de, eu sou bem chato com isso, de homologar o produto, né? Eu quero dessa marca para esse, no máximo você vai ter uma segunda opção se você não encontrar a primeira, porque tem que ser um retrato, o cara vai comer a mesma... Vocês vão fazer ceia de Páscoa, vão entregar também? Não, eu vou criar uma semana agora uns pratos lá de Páscoa para... eu já botei até umas fotos no meu Insta já. Eu vou colocar um franhaque de cordeiro com risoto milanês, que é o cordeiro. Vou colocar um prato com bacalhau e um tomatinho cereja confitado com picles de cebola roxa. E vou ter um camarão também com pimenta rosa. Lasqueira. Vai estar entrando no cardápio agora na... Tá, Lacerda, a gente deixa. Parte lá o meu... Vai, porque Deixa eu ele fazer tá pra você. nervoso. Posso Dor no fazer coração, vai. Posso Ele fazer tá as bem honras da nervoso, casa? Não, calma. dor no coração de destruir isso, cara, que tá muito bonito. E eu, cara. por ser chefe destro, eu tenho uma mão direita trêmula. É, vai. Olha Mas isso. já gente. tem já a mãe aqui, já como é que tá. Olha o barulhinho. Gente, se é Barulhinho. você, olha isso, Lacerda. Olha a perfeição desse É. corte do chefe. Como é que tá lindo? Olha na tela. E o barulhinho você pode... Olha isso, gente. Coisa Olha linda. isso, gente. É de verdade. Como a gente não vê há muito tempo. E esse formato dela aí, em gotas ali, é mérito de um chefe também que trabalhou, me ajudou muito lá, chamou o chefe Vitor, chefe patisserie. Um abraço, Vitor. Ele colocou, ele colocou em gotinhas a parte de dentro, o recheio, essa medalhinha também ele colocou. Se Foi consigo mérito virar. dele também, ficou muito bem mais sofisticado. Não mexeu na receita e sofisticou uma coisa que tinha bastante história. Essa medalhinha aqui é a coisa mais linda. Ele é de chocolate, Olha isso. pintada com uma o tinta... Você tá bem hoje equilibrado. A medalhinha não caiu. Ah, tá não vendo? ficou Tá destruído. um rapazinho, não tá vendo? É, cresceu e tá virando gente grande. Essa medalhinha com uma tinta comestível de dourada e era de chocolate cacau 40%. E quais são os seus maiores desafios nessa estrada aí? Cara, hoje Colombo, agora também como chefe executivo com tanta responsabilidade de uma marca tão emblemática para o Rio de Janeiro. a questão toda o desafio todo é o pessoal, né? Hoje lidar com o mundo tá meio complicado, né? De certa forma tá até chato. Você tem que Isso que eu ia saber. falar, tá Isso, chatonildo. tá chato demais. Você tem que saber onde tá pisando, saber como fala. E a gente veio de uma geração que era mais livre no falar, de expor a nossa opinião. Você tem que ter tudo uma... Cozinha também tem Isso. um pouco disso, né? Hoje o meu público lá que trabalha, meu público não, o pessoal que trabalha comigo de 100%, 70% é na média de 20 a 25 anos, a maioria é mulher, e eu tenho um pessoal meu faixa preta de 30%, que é o que segura a base comigo. Tem que ter essa métrica. Se eu colocar só novo, eles vão passar pé por mão, eu tenho que estar sempre instalando chicote para cima deles, e os mais velhos já sabem como faz, não vão querer se aventurar. Então eu procuro ter Esse equilíbrio. esse né? equilíbrio. A questão da mulher na cozinha, vocês têm uma coisa de... Começou. Começou. Bota o filho para a escola, tá com comida no fogo, atende Faz o telefone. tudo junto faz... e misturado, tudo a ao gente, mesmo homem, faz tempo. duas coisas ao Mas mesmo se tempo, opa, a não, segunda peraí. não sai boa. Uma ele faz bem, duas ao mesmo tempo Isso, ele ele já já vira. viu, é nosso. Isso aqui tá divino. É nosso. E assim, eu tenho muita mulher na equipe porque elas pensam, chefe, isso, aquilo, outro. Eu falei, calma, devagar que eu sou menino. O que seria na sua vida se não fôssemos nós? Verdade, verdade. E eu levo essa filosofia para a cozinha porque tem hora que você tem que ser multifacetado, senão não dá certo. Ainda mais controlando. Você disse que um cozinheiro, os ovos, quantos ovos são? Um confeiteiro começa o dia lá, às vezes, no baixa temporada, separando aí 300 gemas e claras. 300. Eu não consigo separar uma direito. Fiquei chocada que não é tão doce. Não, maravilhoso. Não. Maravilhoso. Isso é incrível. Não é aquela coisa enjoativa. Não, maravilhoso. A diferença do corte Ele do com chefe cappuccino, Léo com pimenta. pro meu corte. Não, esquece. Olha Não lá, gosto disso olha a nada, diferença. não. Ele com cappuccino desce muito bem. Olha, eu comeria aqui todos eles com qualquer coisa o tempo inteiro, o dia inteiro. Essa coxinha aqui, é coxa creme? Como é que é? Coxa creme. Coxa Isso é creme. maravilhoso.
Isso é uma refeição, né? Uma coxa bem trabalhada, bem torneada. Olha isso, malha Coxa muito. e sobrecoxa. Uma coxa malhadora, olha o tamanho Coxa dessa e sobrecoxa. coxa. Inacreditável. Que pra mim é o melhor corte do frango é a sobrecoxa. No Sim, churrasco é mais saboroso. sensacional. Eu acho o melhor corte do frango. Ah, esses são literalmente os carros-chefes. Essa aqui basicamente é o que Quantas puxa. bombas por mês? Cara, por mês, cara, deve estar em torno, assim, de umas 2.500. Que é isso? É uma bombona. E são outros, tem Quase chocolate Uma branco. fábrica de bombas. Aí também tem a tartelete de avelã, aquela que vem com o nomezinho da Colombo em cima. Aquela ali também é tradicionalíssima. A gente faz em torno aí de Que é 200. maravilhosa também. Entendeu? Empadas Muito por boa. dia, que é a minha curiosidade, que eu amo empada. Empada por dia deve estar em torno aí, alta temporada deve estar saindo em torno de 200, 250. Aí tem palmito, frango e camarão. Agora o campeão de tudo de salgado é a coxinha, né? Coxinha às vezes dá 550 num dia. E ela é grande, ela é farta. Uma senhora É coxinha. bem caprichada. Coxa creme a gente faz em torno de 200, 250, mas assim, como é um negócio mais artesanal e trabalhado, se acabar, acabou. A gente não tem Quanto culpa. custa uma coxinha dessa, uma coxona? Cara, agora acho que de cabeça aqui eu não me recordo, mas deve estar em torno de R$13,90. Bom preço. Bom preço, é justo. Porque olha aqui, 2 coxinhas dessa é um almoço. Como eu já almocei coxinha, Bibi? Ó, Eu já muita se coxinha. quebra muito o galho do carioca Nossa senhora, que a gente fala, o salgado Quarta-feira maior. foi meu almoço, coxinha. Tipo, lá um café da manhã, o pessoal fala muito, Colombo, pessoal, você trabalha, os amigos meus, como é que eu quero ir lá tomar um café, mas é muito café, não é, pô, um café duplo, um café duplo que vem com geleia, com ricota, suco de laranja, Bolo. café, bolo, vem com Frios. torrada Blumenau, Torrada croissant, Petrópolis. torrada Petrópolis, um café desse, são 2 travessas dessa daqui, tá saindo por R$140. É, Não tá tão... até Entendeu? porque Pra 2 pessoas. é um café da manhã da Colombo, desculpa. Entendeu? Tá? Com história, com ambiente, com aquilo tudo. Outro dia eu fui tomar um café numa padaria muito boa e eu paguei, foi no quilo. O meu café da manhã com esposa deu quase R$120. Mas é isso. Às vezes você vai Entendeu? pedir em uma padaria Era um pouco café mais bem renome, bom, em casa, no delivery. Não sai mais barato que isso também. entendeu? Tá bem justo, o negócio tá bem... Fora que você pode comer um doce, comer alguma coisa, foto, lugar é muito passeio, bonito. né? É um passeio, é um evento. Como é que vocês se viraram no carnaval com aqueles blocos todos? O Então, centro, sábado. Chega mais. Foi um desafio. Olha eu, isso aí sim é desafio. eu consegui escapar, eu tava de férias, eu fui pro Nordeste, eu Se consegui. deu bem, ele programou as férias dele, Falei imaginando lá, a bola volta preta. da Falei, pandemia. segura a Bola onda preta aí. com 2 milhões. Thiago foi pra Olimpíada, eu falei, Thiago, fica aí agora é a tua vez, agora é minha vez, eu vou. Aí fui pro Nordeste, voltei, mas assim, foi legal, fecharam todas as portas, ficou só uma porta aberta, a gente teve que aumentar um pouco a segurança na parte da Sim. frente. E não teve atendimento de balcão, era só para quem entrava e era servido na mesa, porque o folião tá ali na rua. Mas graças a Deus o fervo mesmo foi do outro lado, lá perto do fórum, ali, perto da. Imagina, Antônio Carlos, bloco da 1º de março. Anitta. E Lá. o bloco da Anitta foi domingo, Foi domingo a domingo. gente estava fechado. Pega o cordão do Bola Preta, né? Que é o maior bloco no sábado É. de carnaval. Mas ele foi pro lado de lá, até que Até pro no Antônio nosso Carlos, ali. Antônio Carlos, 1º de março. Foi até tranquilo, não foi aquele movimentão que a gente está acostumado. No mas- passado, quando não tinha o VLT, aí o cordão da Bola Preta encerrava mais ou menos ali em frente à Mas foi assim, foi um faturamento até legal. Não foi aquela que costuma ser naquela correria do dia a dia, mas foi bem, foi legal. Quando eu perguntei para ele sobre os desafios, pensei que ele fosse, gente, como eu sou churrasqueiro e tudo, adoro, posto muito CV. Colombo Grill. Esse é um projeto meu pra frente, vai ser o grill do chefe Léo. Olha, você vai Aí- ter que anunciar aqui no Gastronodicas, dizer pra gente. Que é Fazer cozinhar o que eu churrasco gosto, aqui. né? Que é fazer o que eu gosto, que é um grelhado, um assado. Eu acho bem legal. Não, eu família acho. do Ceará, imagina. O melhor baião de 2. Eu gosto, eu sou viciado Todo no mundo que baião. eu pergunto, se entra hoje num restaurante, de onde você é? Nova Russa, Hiriutaba, Nova Russa, É. Nova Russa. Seu pai era de Nova Meu Russa. pai era de lá, meu falecido pai era de lá. Aí um de 2 tem seu valor. E nas também. churrascarias todos vieram de Nova Bresse. Isso, É. também eles tem outro lugar também que eles vêm muito, que é muito fresquinho lá. Eu esqueci o nome agora, que tem Ipu, que tem uma cachoeira, tem um negócio todo lá, que é um lugar bem diferente Aí do você sertão. cresceu com essa essência da comida, né? Com aqueles alhos. minha mãe cozinhava muito bem. Mucunzá, Eu já não curtia muito não, mas a minha mãe fazia um bom. buchada, que é a É um cara negócio do que eu Ceará. gosto legal, que minha mãe faz até hoje, quando eu vou lá, todo final de semana eu tô lá na minha mãe,
ela faz um cuscuz daquele com frango ensopado, aquele caldinho sim. com coentro, lá, cara, eu acho aquilo ali. Minha sogra Eu como que fico triste. da Paraíba e ama fazer cuscuz. E aquela farofa paçoca que eles comem assim, no lanche, com carne de sol carne de sol, com desfiada. tudo. Essa Fava. paçoca eu lembro do meu Você não pai. come com feijão, você come ela pura, você vai no Ele ia vidrinho. na rodoviária Paraíba- buscar parente por o valor que ele comia pela paçoca. Vinha uma Gente, essa lata. paçoca, você anda com ela na bolsa e vai, ó, Sim. É. beliscando. Eu experimentei a última vez que eu fui no Nordeste, fava. Fava. Cara, coisa maravilhosa. É um feijão, mas só que É um feijão do caroço grande, assim. grande, só que aí é como se tivesse um cozido, né? Uma coisa, uma Eu tô carne apaixonado cozida. pelo Maravilhoso. Maranhão. Eu não conheci o Maranhão, é o terceiro ano que eu vou pra lá. Tem uns lances lá bem exóticos. Esse ano passado eu fui, eu voltei de novo para provar uma fruta chamada bacuri. Eu já ouvi Gente, falar. bacuri eu conheço as Eu não criancinhas, conheci. bacuri. Eu também cheguei lá achando que era isso. Quando eu vi que era uma fruta, que ela tem uma polpa que lembra uma graviola, só que ela é mais ácida e mais docinha. É um negócio dos deuses. Aí eu trouxe para cá, a minha esposa também Você vai beber a fava. fava. Gente, que bárbaro. Um feijãozão, hein? É um feijãozão e... Gente. E é bem gostoso. Isso aí faz um mocotó com isso aí, é muito bom. Mocotó, amo Com mocotó. isso aí fica maravilhoso. Imagina se você viu um mocotó na Colombo, como é que faz? É. Você tinha que fazer um dia A gente faz no lá para mês que funcionário. fosse É um evento nosso lá. Você tinha que fazer um evento muito assim com a sua comida, uma vez por mês na Colombo, que Esse virasse aqui é a o tradição. prato que a gente vai botar na Olha. cordeiro com papel E de... falando de mocotó, a pessoa fica É, com o negócio é cordeiro, maior. ó. É. Eu para fazer eu faço mais. Eu gosto de comer, mas o meu trabalho é assim, mais Vira pra aquela sofisticado. ali. Não travou a tela aí. Aí, olha isso. gente. Chique, hein? Olha isso. Risoto Cordeiro. milanês e um papel de açafrão comestível. Meu Embaixo eu Deus. fiz um chutney de hortelã. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá lá no Instagram lá, tá toda Qual é o seu Instagram? Fala aí. @chefe Léo Fernandes. Chefe Léo Fernandes, E chefe. aqui o bacalhau que o Natas, repaginei o bacalhau essa Natas. é a sua cara, hein, Lacerda? Olha lá. Deu uma repaginada Senhora, no vou até bacalhau me arrumar aqui, Natas. Eu fiquei nervosa. Vira aí, vira aí. Ah, vira você que serve. Mostra. Aí eu tô dando uma Que posta de repaginada. bacalhau, hein? Isso. A senhora pode. Aí tá um tomatinho confitado, vagens francesas e um picles de cebola roxa e o molho Natas, que é um molho português, né? A gente vai Maravilhoso. repaginando, vai sofisticando os pratos e tem dado certo. Maravilhoso. Chefe Léo, prazerzaço ter Eu você que aqui. Prazer não, meu amor. Para, ele vai voltar aqui logo, trazer muito mais coisas, deixar essa mesa mais incrível ainda, pra gente engordar bastante e ser feliz, né? Maravilhoso. Porque Agora- comida é felicidade, né? Isso. Comida é felicidade, Não, é boa É lembrança. um dos ingredientes que não jamais pode faltar, paixão. É. É a paixão na cozinha você tem que ter, porque esse ingrediente, se faltar, esquece. E a Verdade. memória é. afetiva Ter também. apaixonado pelo que você gosta, não tem coisa Algum melhor. filho vai seguir carreira aí ou não? Cara, o meu filho mais velho tem síndrome de Down, às vezes ele fala que quer ser cozinheiro, mas E arrisca em casa com você? nada, ele só quer comer. Ele fala, mas ele gosta de sentar aqui e bater papo e comer. Tem até um vídeo dele que é engraçado, que ele foi me ajudar um dia a fazer um evento, aí ele deu hora do almoço, ele sentou, almoçou, daqui a pouco eu filmei, tava ele dormindo em cima da mesa, ele levantou, queria a diária dele, ainda queria 100 por dia. Eu falei, velho, tu não fez nada. E essa sua relação com seu filho também é bem legal. Ah, foi a mola propulsora da coisa, que eu não tinha porquê, né? Mas ninguém entendeu, foi parar numa rede hospitalar, né? É. Tinha um motivo aí por Também trás, tinha né? isso, eu nunca fui de falar, mas assim, o plano de saúde seria bom para ele, sempre foi, né? E eu lembro que eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa na minha vida que eu tenho um filho pra... Eu falo assim, eu fico até... Sim, sim. E olha como a cozinha foi a ferramenta para que Total. ele ficasse tão bem, você, os outros dois, a menina agora jogando vôlei. É. porque Ela joga vôlei há muito tempo. Ela gosta do esporte, ela gosta de luta, ela gosta de vôlei, ela gosta de... A caçula já não tanto, mas ela é do esporte. Ela tem essa veia minha também, eu sempre fui praticante de luta a minha vida inteira, e sempre... Eles estavam sempre num tatame da vida comigo em algum lugar, né? O chefe Léo, quando a gente acompanha ele pelas redes sociais, você vê os pilares dele, né? A confeitaria Colombo, a cozinha, os filhos, o charuto com uísque, Ah, isso Que aí isso não aí pode é- faltar. não pode faltar, charuto e com as uísque, artes né? marciais. Ficcionado por isso. e as artes marciais. Você vê o Léo gira em torno disso e você vê que tá feliz e contente. Faltou E só o chefe? roqueiro sertanejeiro, que eu O gosto. roqueiro sertanejeiro também. Ô, chefe, tem que ter prazer na vida, né? Ah, claro. Além da gente trabalhar com o que a gente ama, você tem que dedicar, gente, isso é muito importante.
um tempinho para você, para sua família. Claro, tem que ter, sim. Né? Tem que desligar a chave um pouco. Esse negócio de workaholic, o cara trabalha 25 horas, não, porque isso é uma doença. Isso eu aprendi Né? a separar isso com o tempo. Tem porque que separar. eu cheguei uma época da minha vida, chegar a fazer terapia, porque eu de Doma, o chefe Léo resolvia a Segunda Guerra Mundial. O chefe Léo sem Doma não conseguia gerir nem a família dele. E eu fiquei meio que pirado. Aí eu fiz terapia, aí acabei e comecei a equalizar. Hoje eu vivo, tenho meu trabalho, É muito sei importante você separar. ter essa válvula de escape, né? Cada um na sua maneira. E essas Mas 4 pilares aí que ele falou, sintetizou isso aí. Eu tô querendo ir naquele pilar que faz parte da gastronomia, que é o churrasco que ele faz. Isso aí. Maravilhoso. Olha, Isso aí eu faço você já bem. tem os nossos telefones. Você, por favor, Não, aciona a poxa. gente. Hoje veio até um bônus, eu conhecia a Bibi, além do Marco Lacerda. Eu falei, poxa, quando Gente, ela me liguei ligou, pra ele ontem toda eu emocionada. eu falei com a minha esposa. Minha esposa, eu gaguejei, cara. Eu falei, Quando o Lacerda falou, tá aqui o telefone, eu falei, vou ligar agora. Desde o primeiro Gastronodicas, praticamente, o chefe Léo sempre está interagindo, O chefe ouvindo Léo as está nas colunas. nossas vidas É ouvinte há um assim. tempo já. eu lembro, gastronomia. foi um domingo, eu estava em casa, pra você ter um caso, domingo, fazendo churrasco, ouvi sertanejo, estava ouvindo vocês. Daí passou a coluna do Gastronodicas, foi até a entrevista do Elias Chan, do Babo, né? Isso. E eu falei, caramba e tal, e eu não sabia do Gastronodicas até ver essa... Eu falei, caramba, é o Marco Lacerda, vou perturbar ele. MV Lacerda. Lacerda, Eu vou perturbar ele e tal, aí... A gente é facinho, né? Lacerda? Falou em gastronomia, a gente é facinho. E quem fala muito comigo, assim, basicamente quase todo dia a gente está se falando, é o Mário Dias. Gente finíssima demais, vascaíno nato, como eu sou também. Também vascaíno. Eu também sou. E tá sempre se falando. Capítulo à parte, esquece. Futebol, não. Nada disso, esquece Acho esse que eu vou encher minha boca aqui para não Melhor, falar de vamos futebol. comer, Vai vamos chegar, comer e não quero falar de futebol, não. O Vasco estava me deixando Olha, triste. chefe Léo, você é um belo exemplo, realmente, que ele é literalmente do exército para o palácio. Dá Mas até você vê- pauta no livro isso aí. Vou Sim, botar do exército para o o palácio, projeto bom, não? futuro. Porque e o que é mais Gostei. legal, a sua melhor e maior ferramenta, né, que promoveu toda a sua vida, a família, foi a comida. Foi a gastronomia. Foi isso aí, tudo que eu conquistei hoje foi isso aí que está na mesa. E sem contar que, imagina, hoje você está como chefe executivo da Colombo. Colombo é a nossa história muito bem contada. Né? O lado bom da nossa Suco história. do Rio de Janeiro que ficou de bom aí tem. A história e a memória que continua, né? A gente E não tem- existe falar do centro da cidade sem falar de Colombo. É muito louco. A ligação é muito... A identidade é absurda. Chefe, parabéns mesmo, viu? Eu que agradeço. Eu realmente estou impressionada. E esse bacalhau aqui, ele me olha, ele continua me olhando. Eu olho As pra lascas estão ali. ele. O Lacerda, porque vocês não estão aqui. Gente, o Lacerda acabou com todas as empadas. É inacreditável. E não para de Levou comer empada bacalhau. também. Daqui a pouco ele está na academia lá, postando cheque. É isso. Fechando. Léo, mais uma vez, então, brigadão. Foi um prazer. Tô até falando de boca cheia, gente. Foi um prazer ter você aqui no Gastronodicas, um bate-papo maravilhoso. Continue sendo essa pessoa que você é, que é um baita de um exemplo para todos. Filho. Obrigado, cara. E que não esquece os seus valores e que busca cada vez mais se aperfeiçoar na sua vida pessoal também, não só na profissional. E que você seja realmente, continue sendo esse grande exemplo para a gente aí que pós-pandemia está aí, ó, só Na melhorando, se adequando. E a gente precisa disso para seguir em frente. Tá ótimo, muito obrigado. Só tenho a agradecer e estou pronto para quando vocês me convidarem novamente, estaremos aqui. Com certeza. Não, agora a gente é que vai lá na Colombo, porque me deu uma saudade gigantesca. Se minha mãe tivesse ouvido o programa, eu vou botar no ouvidinho dela e vou falar, mamãe, se lembra quando você me levava? Ela já não fala muito bem mais, Sim. por causa está muito doentinha, mas eu tenho certeza que quando eu falar a palavra Colombo, pensão no Banco do amar. Brasil, o olhinho dela vai encher Vai de dar um lágrimas. estalo, vai dar. Dá um estalo, dá um estalo. Obrigada, chefe. Nada. E semana que vem tem mais, Vivi. Eu e Marcos Lacerda aqui semana que vem com mais coisas boas aqui no Gastronodicas. Tchau, tchau.